No início dos tempos, nos domínios celestiais, reinava uma paz suprema sob a guarda de Deus Todo-Poderoso. Entre todos os seres celestiais, um se destacava pela sua beleza deslumbrante e pela sua sabedoria incomparável: Lúcifer, o mais resplandecente dos anjos. Contudo, nas profundezas do seu coração, Lúcifer alimentava uma sede insaciável por poder e glória. Como um eco distante, sussurros de inveja e rebelião começaram a ecoar em sua mente. A luz que emanava de sua essência pura tornou-se ofuscada pela sombra da ambição desenfreada. Com o passar do tempo, a inveja de Lúcifer transformou-se em arrogância, e a arrogância em rebelião aberta contra o Criador. O anjo caído, movido por sua própria vaidade, desafiou abertamente a sua autoridade divina, buscando usurpar o trono celestial para si mesmo. Percebendo a terrível verdade por trás do brilho aparente de Lúcifer, Deus Todo-Poderoso lançou-o dos céus, expulsando-o para as profundezas mais escuras do abismo. A queda de Lúcifer foi um marco na história celestial, um lembrete solene de que até mesmo os mais radiantes entre os seres celestiais podem ser consumidos pelo mal. Desde então, Lúcifer tornou-se conhecido como Satanás, o adversário de Deus e de tudo o que é sagrado. Sua rebelião contra o Criador não apenas selou seu destino, mas também desencadeou uma batalha eterna entre as forças do bem e do mal, uma batalha que ecoa através dos séculos e permeia a história da humanidade. No idílico Jardim do Éden, onde a pureza da criação encontrava sua expressão mais sublime, a serpente sinuosa e astuta começou a mover-se sorrateiramente entre as árvores. Seus olhos ardilosos refletiam a malícia que fervilhava em seu íntimo, enquanto ela se preparava para semear a discórdia no coração da inocente Eva. Eva, curiosa e deslumbrada com a beleza do jardim, não percebeu a presença traiçoeira da serpente até que esta sibilou suavemente ao seu ouvido, questionando a veracidade das palavras de Deus. Com uma voz melíflua e persuasiva, a serpente plantou dúvidas na mente de Eva, questionando a proibição divina de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Inocente, mas também ingênua, Eva cedeu à tentação, seduzida pelas promessas de sabedoria e poder que a serpente lhe oferecia. Com olhos brilhando de desejo, ela estendeu a mão e colheu o fruto proibido, entregando-o a Adão, seu companheiro. Adão, em sua confiança cega em Eva e na busca pelo conhecimento proibido, não hesitou em aceitar o fruto e saboreá-lo, selando assim o destino da humanidade. Num instante de desobediência, o pecado entrou no mundo, rompendo a harmonia perfeita do Éden e separando o homem de seu Criador. A tentação no Jardim do Éden não apenas marcou o início da queda da humanidade, mas também revelou a fragilidade da vontade humana diante das seduções do mal. A partir desse momento fatídico, a luta entre o bem e o mal tornou-se uma realidade constante na jornada da humanidade, uma batalha pela alma de cada indivíduo, travada em meio às tentações e escolhas que definem o destino de todos nós. Nos momentos finais da vida terrena de Jesus Cristo, uma sombra sinistra pairava sobre seus passos, uma traição ardilosamente tramada nos bastidores da história. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos escolhidos pelo próprio Cristo para compartilhar de sua missão divina, encontrava-se no epicentro dessa traição que abalaria os alicerces do cristianismo. Movido por sua própria ambição e ganância, Judas sucumbiu às tentações do mal e aceitou 30 moedas de prata em troca da traição de seu mestre. Seu coração, outrora ardente com o fervor da fé, agora estava obscurecido pela escuridão da traição e do engano. Na última ceia, enquanto os discípulos se reuniam em torno de Cristo para compartilhar o pão e o vinho em memória dele, Judas
secretamente tramava com os líderes religiosos para entregar Jesus nas mãos deles. Com um beijo traiçoeiro, Judas identificou Jesus aos soldados, selando assim o destino do Filho de Deus. A traição de Judas foi muito mais do que uma simples venda por dinheiro. Foi uma negação de sua fé, uma quebra de confiança e um golpe profundo no coração da comunidade cristã em gestação. Enquanto Jesus era levado para o julgamento e a crucificação, Judas, consumido pelo remorso e pelo desespero, percebeu tarde demais o horror de suas ações. As 30 moedas de prata, símbolo de sua traição, tornaram-se um fardo insuportável para Judas, que, dominado pelo peso de sua culpa, acabou tomando sua própria vida. Assim, a traição de Judas tornou-se um símbolo sombrio da fragilidade humana e da batalha entre o bem e o mal, que permeia a história da humanidade. Após seu batismo no Rio Jordão, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde enfrentaria uma das provações mais intensas de sua jornada terrena, a tentação pelo próprio Satanás. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou, preparando-se espiritualmente para o ministério que estava por vir. No auge de sua fraqueza física, Satanás aproximou-se de Jesus, tentando explorar suas vulnerabilidades e desviá-lo do caminho da redenção. Com astúcia e sutileza, o tentador ofereceu a Jesus 3 tentações, cada uma projetada para minar sua missão divina e desviá-lo do propósito para o qual fora enviado à Terra. Na primeira tentação, Satanás desafiou Jesus a transformar pedras em pães para saciar sua fome, mas Jesus, consciente de que o homem não vive apenas de pão, recusou-se a ceder à tentação, lembrando-se das palavras de Deus que sustentam não apenas o corpo, mas também o espírito humano. Na segunda tentação, Satanás levou Jesus ao topo do templo em Jerusalém e desafiou-o a lançar-se dali, confiando na proteção divina. Mais uma vez, Jesus rejeitou a tentação, recusando-se a testar a Deus e demonstrando sua confiança na vontade e na providência do Pai Celestial. Por fim, Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e ofereceu-lhe poder e autoridade sobre eles em troca de sua adoração. Mas Jesus, firme em sua devoção a Deus, repeliu a tentação, reafirmando sua lealdade ao Pai e sua recusa em buscar glória terrena à custa da verdade espiritual. Após resistir às 3 tentações, Jesus emergiu do deserto fortalecido e revigorado, pronto para iniciar seu ministério público e cumprir o propósito para o qual fora enviado pelo Pai. A tentação no deserto foi mais do que uma prova de resistência física. Foi uma batalha espiritual que demonstrou a supremacia de Jesus sobre as forças do mal e sua dedicação inabalável ao cumprimento da vontade divina. No contexto da crucificação e ressurreição de Cristo, Satanás desempenha um papel ambíguo e sinistro, agindo como o antagonista supremo na luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Sua influência sutil e maligna pode ser vista tanto nos eventos que levaram à crucificação, quanto na tentativa de obstruir os propósitos divinos por trás da ressurreição. Desde o início do ministério de Jesus, Satanás tentou frustrar seus planos de redenção, buscando desviá-lo do caminho da cruz. Na tentação no deserto, Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo em troca de sua adoração, tentando desviá-lo do sacrifício iminente que traria salvação à humanidade. Durante a crucificação de Jesus, Satanás deve ter se regozijado, acreditando que finalmente havia triunfado sobre o Messias prometido. Contudo, sua alegria foi efêmera, pois na ressurreição de Cristo, Satanás foi derrotado de uma vez por todas. A ressurreição de Jesus representou a vitória definitiva sobre o pecado e a morte.
e Satanás foi despojado de sua autoridade e poder sobre a humanidade. Embora Satanás tenha desempenhado um papel crucial na tentativa de impedir os propósitos divinos por trás da crucificação e ressurreição de Cristo, sua derrota final demonstra que o plano redentor de Deus é invencível e que o mal nunca prevalecerá sobre a justiça e o amor divinos. A crucificação e ressurreição de Cristo são testemunhos poderosos do triunfo de Deus sobre as forças das trevas e da esperança eterna que Ele oferece a todos os que creem. Satanás desempenha um papel como o instigador e inspirador por trás da hostilidade e da violência dirigida contra os seguidores de Cristo. Desde os primeiros dias da Igreja primitiva até os tempos modernos, Satanás tem usado diversos meios para tentar erradicar a fé cristã e silenciar a mensagem do Evangelho. A perseguição aos cristãos frequentemente manifesta-se através de regimes tirânicos, líderes autoritários e sistemas ideológicos que veem a fé cristã como uma ameaça à sua própria autoridade e controle. Sob a influência de Satanás, esses poderes malignos buscam suprimir a liberdade religiosa, promover o medo e a intolerância, e até mesmo infligir tortura e morte aos seguidores de Cristo. Além disso, Satanás também emprega táticas mais sutis para minar a fé dos cristãos, como a difamação, a perseguição econômica e a marginalização social. Por meio de suas artimanhas enganosas, ele tenta induzir os cristãos à apostasia, fazendo com que abandonem sua fé diante da pressão e das adversidades. No entanto, apesar dos esforços de Satanás para destruir a Igreja e extinguir a luz do Evangelho, a história da perseguição aos cristãos é também uma história de coragem, resistência e fé inabalável. Em meio à perseguição, os cristãos têm encontrado força na promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua Igreja. O Apocalipse, também conhecido como o Livro da Revelação, descreve uma visão profética do fim dos tempos, culminando na batalha final entre Deus e Satanás. Neste momento apocalíptico, o bem e o mal estarão em conflito direto, numa luta cósmica que determinará o destino final da humanidade e do universo. À medida que os eventos apocalípticos se desenrolam, as forças do mal se reúnem sob a liderança de Satanás, o adversário eterno de Deus. Com sua astúcia e poder, Satanás mobiliza um exército de seguidores, buscando desafiar a soberania divina e estabelecer seu próprio reino de trevas e destruição. Por outro lado, Deus convoca suas próprias hostes angelicais, lideradas pelo próprio Cristo, para enfrentar o mal e restaurar a ordem divina no universo. Armados com a justiça e o poder divino, os exércitos celestiais marcham para o campo de batalha, prontos para enfrentar as forças das trevas e defender a verdade e a justiça. A batalha final entre Deus e Satanás é uma luta épica que transcende os limites do tempo e do espaço, manifestando-se tanto nos reinos espirituais quanto no mundo físico. O céu se abre, e trovões e relâmpagos ressoam nos céus, enquanto a terra treme diante da manifestação da glória divina. No clímax desta batalha titânica, Satanás e suas hordas malignas são derrotados e lançados no abismo, onde serão atormentados para todo o sempre. Enquanto isso, os justos são recompensados com a vida eterna ao lado de Deus, onde reinarão para sempre em paz e harmonia. O Apocalipse e a batalha final entre Deus e Satanás são um lembrete solene da soberania divina e da vitória final do bem sobre o mal. É um evento que ainda está por vir, mas que serve como um lembrete da esperança e da promessa da redenção para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.